Boa noite, povo de Deus, povo amado, escolhido de Jesus. Graça e paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Jesus te abençoe aí, em nome de Jesus, onde você estiver. O Espírito de Deus, o Deus Altíssimo, te alcance onde você estiver, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. É uma alegria muito grande estar aqui mais uma vez para contemplar a face de Jesus, para anunciar a palavra de Jesus, para proclamar a palavra de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem uma ministração para as nossas vidas nessa noite, antes de nós iniciarmos a palavra. E o Senhor Ele fez com Abraão uma aliança. Fez com Abraão uma aliança e disse para Abraão assim: olha, você vai ser pai de multidões. Disse para Abraão assim: você vai ser pai de multidões. E Abraão não tinha um filho sequer. Mas havia ali uma promessa. E quem fez a promessa? Deus fez a promessa. Então ia acontecer. Depois que ele fez essa promessa para Abraão, primeiro ele deu o filho, o Isaac. E depois disso, ele deu os filhos na fé, que somos nós, que somos co-herdeiros de Jesus. Depois disso, ele deu os filhos na fé, ele fez Abraão pai de multidões, pai de uma nação que seria enorme, que seria incontável. Ele falou para ele assim: olha, vai ser incontável, vai ser como a areia no mar, vai ser como as estrelas do céu. São incontáveis as promessas, são incontáveis os filhos que você vai gerar. Então Deus deu para ele multidões, fez dele pai de multidões. A palavra diz que nós somos filhos de Abraão na fé, nosso pai na fé. Depois veio Moisés, o libertador, e ele veio para libertar o povo de Israel, que era o povo escolhido, que era a geração de Abraão, que era a geração espiritual que Deus tinha preparado para Abraão. E Deus fala para Moisés em Números capítulo 6, versículo 23, ele diz para ele assim: olha, abençoa o meu povo, abençoa Israel, eu abençoo Israel, eu abençoo os meus filhos, eu abençoo os seus filhos, Moisés, eu abençoo os seus filhos, Arão, e eu abençoo o meu povo, eu abençoo os meus filhos. Então aquela promessa que vinha lá de trás, o Senhor continua abençoando, e essa bênção nos alcançou. Amém? Essa bênção nos alcançou. E hoje o Senhor veio para abençoar os nossos filhos. Hoje o Senhor veio para abençoar a nossa descendência. Hoje o Senhor veio para abençoar a nossa geração. Hoje Ele veio para confirmar que Ele é o Deus dos nossos filhos, que Ele é o Deus da nossa geração, que Ele é Senhor da nossa descendência, que Ele é Senhor da nossa herança. Os nossos filhos não são nossos, são de Deus. Os filhos que ele prometeu a Abraão não eram de Abraão, eram filhos de Deus. Isaac não era de Abraão, era de Deus. Os filhos espirituais não eram de Abraão, era de Deus. Os filhos de Moisés, de Arão, não eram deles, era de Deus. E os nossos filhos são de Deus. Então o Senhor nos trouxe aqui nesta noite para ministrar essa verdade sobre a sua vida, sobre a minha vida. Os nossos filhos são de Deus. E a bênção do Senhor que foi lançada lá, que foi liberada para Abraão, ela nos alcança hoje. A bênção que foi liberada de paz, de multidão, ele chamou os filhos de Abraão de seu povo. Meu povo, os meus filhos, os meus queridos. E hoje nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Os queridos do Senhor, os nossos filhos, a nossa herança é do Senhor. Então que essa bênção ela chegue na sua casa, que essa bênção ela chegue na sua vida, que essa bênção alcance os seus filhos. Se você neste momento não tem como consagrar os seus filhos ao Senhor, dar a mão ao seu filho, abraçar o seu filho neste momento dessa ministração, no seu coração apresente o seu filho ao Senhor. Senhor, tá aqui a minha herança, cuida da minha herança. Cuida, porque é seu. Cuida, Senhor, porque é seu. Porque é sua promessa. É aquela aliança lá que você fez com Abraão. É tudo seu, Senhor. Os meus filhos, a minha geração é sua. A minha geração tem essa bênção. A palavra de Deus diz: geração em geração eu te abençoo, de geração em geração. E o brilho do Senhor resplandecerá sobre os nossos filhos, porque é promessa do Pai. Está escrito na palavra de Deus.
De geração em geração eles serão meu povo e eu os abençoarei. Então que os seus filhos sejam alcançados, que os seus filhos sejam abençoados, que a sua geração seja vista pelo Senhor, porque aquela promessa se cumpre ainda. Aquela promessa se cumpre hoje. Seu filho não está perdido, seu filho é de Deus, seu filho está guardado em Deus, seu filho é herança de Deus, ele é de Deus, não é nosso, é de Deus. É de Deus. Nós estamos cuidando do básico, mas quem cuida de tudo é Deus. Quem cuida do porvir, das promessas é Deus. Só Ele que cuida. Então, em nome de Jesus, que essa ministração ela chegue na sua casa. E que Deus te dê autoridade onde você estiver, da forma que você estiver. Autoridade como pais, como tios, como cuidadores, como pais adotivos, o que seja. Que você consiga pegar a sua geração aí, mesmo que no empenho do seu coração, na sua oração, mas que você consiga profetizar sobre ele, que aquela bênção que Deus liberou lá atrás para Abraão, hoje entra na sua casa. Que aquela bênção que Deus liberou de herança para os seus filhos, hoje entra na sua casa, porque Ele nos chama de seu povo, povo escolhido. Aleluia, tu és santo, Senhor. Santo, santo, santo tu és, Senhor. Aleluia, Deus, o Senhor ministra neste lugar, o Senhor alcança os nossos filhos. Alcança essa geração, Deus, em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Tua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de dia e de noite, tua entrada, tua saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo, é por ti. Amém, 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 Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto em ti. Conceda e te dê paz. Aleluia, Jesus. Senhor, pede para te dizer nesta noite que o seu filho está guardado à direita e à esquerda, à sua frente,
Por detrás e por diante, o seu filho está guardado em Deus. Por detrás e por diante, Ele está guardado em Deus. Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo, Ele é por ti. Ele escuta o seu clamor, Ele escuta as suas dores. É no choro, é na alegria, é no sorriso, é no contentamento. Ele é contigo, Ele é por ti, Ele é contigo. Ele chama Moisés e diz assim: Moisés, abençoa o meu povo. Moisés, abençoa os meus filhos. A minha bênção é sobre ti. Moisés, abençoa os meus filhos. Abençoa os seus filhos. Eu abençoo os filhos de Arão. Eu abençoo o meu povo. A minha bênção é sobre ti. A minha bênção é sobre a sua casa. A minha bênção é sobre os seus filhos. A minha bênção é sobre a sua geração. O Senhor te abençoa nesta noite. O Senhor te abençoa nesta noite. O Senhor abençoa os seus filhos nesta noite. O Senhor quebra cadeias dos nossos filhos nesta noite. O Senhor restaura os nossos filhos nesta noite. Então que a bênção de Deus, a bênção de Deus, ela alcance a sua geração, que ela alcance os seus netos, que ela alcance os seus sobrinhos, que ela alcance a sua família. Em nome de Jesus. O Senhor deu uma ordem do céu nessa noite para que fosse ministrado isso sobre a sua vida. O seu filho é aquela promessa que eu fiz lá atrás com Abraão. Ele é a minha geração, ele é o meu povo e nada vai mudar isso. Haja o que houver, nada vai mudar isso. Haja o que houver, nada vai mudar isso. Em nome de Jesus. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, é por ti e de e saída em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti. Receba isso na sua vida. Seus filhos são promessa lá de trás. E Deus ainda não acabou. Os seus filhos, os nossos filhos, são herança do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos receber o pastor Luiz Fernando nesta noite. E que o Senhor continue. Boa noite a todos, que a graça, a paz, o favor do Senhor seja mais uma vez conosco, nos abençoando, nos guardando. Como vocês podem ver, sem muita enrolação, o bigode se foi. Infelizmente, para alegria de muitos e tristeza minha, o Hélio Bigodon aposentou. O meu irmão até brincou, o PP falou assim: nossa, a live estava travando por causa do seu bigode. Vamos ver, né, irmão, se não travar hoje por causa da falta de bigode, a gente não põe um bigode nunca mais. Mas que desde já você já vai intercedendo aí, porque a gente sabe que é pegado. Eu fiz tudo que era possível para essa internet não travar hoje, já fiz alguns testes, já liguei, desliguei. Vamos pedir a Deus que as coisas fluam da melhor forma possível em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, pedindo ao Senhor a sua graça, o seu favor, a sua intervenção sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos, te agradecemos. Bendito seja o teu nome. Senhor, nós colocamos tudo em tuas mãos nessa hora. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos conduza.
Meu Senhor, a tua vontade é acima de qualquer coisa. Por isso, em nome de Jesus, se for da tua vontade que essa live aconteça, meu Deus, que assim seja. Se for da tua vontade que preguemos 5 minutos, que assim seja. Mas que em nome de Jesus Cristo, pessoas possam ser alcançadas pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua presença, Deus. É isso que nós almejamos, é esse o desejo do nosso coração e é essa a nossa oração. Que pessoas sejam alcançadas por ti nessa noite, em nome de Jesus. Por isso nós oramos, invada cada lar, invada cada vida, invada cada família, que eles possam receber algo do Senhor, dos céus nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Provérbios capítulo 19, versículo 21. Provérbios capítulo 19, versículo de número 21. Aleluia. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é o Senhor. Vamos ler novamente? O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é Deus, o Senhor. Aleluia. Hoje nós queremos falar sobre um tema muito interessante e muito específico também. Os planos de Deus. Deixa eu te perguntar. Ele tem traçado para você amanhã, num futuro mais distante, acerca do seu ministério, acerca da sua vida profissional. Você tem ciência de quais são os planos de Deus para a sua vida? E hoje nós queremos falar sobre isso, mas de uma forma, fazendo um paralelo sobre os planos de Deus sobre as nossas vidas e os nossos planos. Como que muitas vezes eles têm que estar alinhados e ao mesmo tempo eles estão tão distantes. Como que para as coisas, esses planos nossos e de Deus funcionarem, eles têm que estar encaixadinhos, e nós vamos ver com alguns exemplos bíblicos e até mesmo nosso cotidiano, nosso corriqueiro, que vamos ver que os planos se divergem muito. E por causa disso, muitas vezes, ou na grande maioria delas, eles não se concretizam. Você vai ver muitas vezes na palavra de Deus homens traçando planos que não eram os planos de Deus. Homens traçando planos que fugiam do propósito de Deus para a vida deles e para uma próxima geração. Nós vamos ver um esforço enorme de pessoas para fugir do plano de Deus, para fazer segundo a sua vontade, para cumprir segundo o teu propósito, às vezes por facilidade, por comodismo, por praticidade, dentre outras tantas coisas. Mas uma coisa eu quero te dizer nessa noite. Uma coisa eu quero te dizer nessa live. Os planos de Deus, eles sempre se cumprem. Você gostando ou não, você querendo ou não, você fugindo ou não, os planos de Deus se cumprem. Deus dá uma ordem para Jonas. Jonas, vai para Nínive, pregue a minha palavra, anuncie o meu evangelho. Porque vai chegar lá arrependimento, vai chegar o meu perdão sobre aquela nação. Eu não quero saber o que você acha, eu não quero saber qual a sua opinião, apenas vá. Jonas podia ter traçado uma reta, Jonas podia ter traçado um caminho, Jonas podia ter facilitado tudo, mas ele passou por tudo aquilo que nós conhecemos, pela barriga do grande peixe, e por aquela má vontade, e dizer, Senhor, eu não vou. Mas o plano de Deus se cumpriu para aquela nação. Mas o plano de Deus se cumpriu para aquele povo. Mas o plano de Deus se cumpriu naquela região. Eu quero me apropriar do louvor e abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar os seus filhos. Às vezes você está olhando para a situação da sua casa. Receba isso nessa noite em nome de Jesus. E dizendo, meu marido está fugindo da presença de Deus, o meu filho está de Deus, mas existe um plano traçado pelo Senhor para a sua casa, existe um plano traçado pelo Senhor para a sua família, existe um plano traçado aí, e a peça-chave é você é o Jonas que vai pregar, que vai lançar a semente, que vai levar esse arrependimento, que vai levar as pessoas a reconhecerem quem é Deus, quem é Jesus e trazer elas para perto. O grande problema que nós enxergamos hoje, trazendo para esse ambiente familiar,
É que nós vemos, o meu filho está fugindo da presença de Deus, o meu marido não quer nada com a presença de Deus, a minha esposa já disse milhões de vezes que não pisa numa igreja. E nós esquecemos que por trás de todos esses nãos existe um plano traçado nos céus. E nós fazemos parte desse plano. Só que o que nós fazemos, assim como os filhos, assim como o marido, assim como a esposa, assim como o tio, assim como a avó que desistiram, nós desistimos também. Eles não são dignos mesmo. Vai todo mundo para o inferno. Já cansei de dar oportunidade. Quantos já viram pessoas que se convertem e acham melhores que as outras? Que colocam uma Bíblia debaixo do braço, recebem um ministério, se tornam pastores e acham que são melhores que os outros e dizem, não, minha família... Não, aquele povo lá é beberrão mesmo. Não, aquele povo lá é festeiro mesmo. Não, não, não. Existe um plano traçado por Deus. Existe um plano traçado nos céus, que não é do nosso conhecimento, que não é segundo o nosso querer, mas Ele está no controle de todas as coisas. Deus está ordenando tudo, Deus está controlando tudo, tudo está no seu tempo, tudo está no seu controle, tudo está do seu jeito. Os planos de Deus sempre se cumprem. Há um tempo atrás nós falamos sobre o plano das dissipações, de sensações, período dispensacional. E você viu que num certo período Deus, Ele queria que o povo se espalhasse, Ele queria o povo cumprisse o propósito dele para aquele tempo. E o que o povo fez? Se reuniu, dizendo, não, vamos fazer uma torre, vamos ficar aqui todo mundo reunido, vamos chegar até Deus, vamos nos aproximar de Deus, mas a ordem de Deus, o plano de Deus não era esse. Eu quero que você entenda com esse exemplo o seguinte: o homem traça o seu plano, como diz o versículo, mas quem decide é o Senhor. O povo disse, vamos reunir, vamos fazer uma torre, vamos chegar a Deus, vamos ficar todo mundo aqui, mas o plano de Deus era, vamos povoar. Povoem, cresçam, enumerem-se, tomem todas essas terras. E o povo se ajuntou, enquanto era para espalhar. Só que os planos de Deus sempre se cumprem. Nós querendo ou não. Fazendo força contrária ou não. Os planos de Deus sempre se cumprem. Aí o que você vai ver, Deus confundindo as línguas. Aí o que você vai ver, as pessoas que antes conversavam, as pessoas que antes entendiam, as pessoas que antes conseguiam se comunicar, agora não havia comunicação, agora não havia como se conviver, agora não havia mais comunidade, porque ninguém entendia o que o outro estava falando. E houve uma dispensação, houve uma dissipação, cada um foi para o seu lado. Agora eu te pergunto, será que nós não somos parecidos com esse exemplo? Deus diz, eu tenho um plano. Deus diz, eu preciso que você faça. Deus diz, eu preciso que você vá. Deus diz, eu preciso que você peça perdão. Deus diz, eu preciso que você se arrependa. Deus diz, eu preciso que você se conserte. Deus diz, eu preciso que você faça isso que nós fazemos. Não, eu vou fazer do meu jeito aqui. Não, eu vou tentar desse jeito aqui, tentar me aproximar de Deus. O plano de Deus é esse, mas não, eu tenho outro plano, eu tenho um plano B que vai funcionar melhor. Você pode fazer o plano B, o plano C, o plano D, o plano F, o plano que você quiser. O plano que vai prevalecer na sua vida é o plano de Deus. O plano que prevalece na minha e na sua vida sempre será o plano e a vontade soberana de Deus sobre as nossas vidas. O ser humano pode fazer muitos planos, contudo, quem decide é o Senhor. Deixa eu liberar uma palavra para você que está me ouvindo nessa noite. Talvez você entrou aqui por curiosidade. Talvez você entrou aqui porque alguém te disse que havia uma live de uma igreja. Talvez você entrou aqui por tantos outros motivos. Mas existia um plano de Deus há muito tempo sobre a sua vida nessa noite. Aleluia. Já existia um plano traçado nos céus para a sua vida nessa noite e Ele vai te abençoar, então receba isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Essa noite Deus separou para abençoar a sua vida. Não é mais uma live, não é apenas mais um passatempo, não é curiosidade, é noite que Deus te preparou para estar na frente dessa tela de celular, dessa televisão, para Ele te abençoar.
para Ele liberar o plano dele sobre a sua vida, para Ele demonstrar qual é o plano perfeito dele sobre a sua vida, para que você receba a bênção que vem de Deus. Então receba isso. Então sente na frente desse celular, na frente desse computador, na frente dessa televisão, estenda as suas mãos para o alto e diga: Senhor, eu estou aqui, eu estou pronto para receber, eu estou pronto para a tua vontade. Porque os planos de Deus, queridos, para nossas vidas, eles são muito loucos, por assim dizer. Eles são muito loucos. Porque no natural a gente faz alguns planos. Não, eu vou, até tantos anos eu vou estudar. Não, eu vou entrar numa faculdade. Não, eu vou fazer isso. Não, aí eu vou fazer aquilo. Aí com tantos anos eu vou casar. Aí eu vou ter tantos filhos. Aí eu vou ter meu carro. Aí de repente, sem você perceber, todos os seus planos eles começam a tomar outra trajetória. Aí os seus planos, sem você perceber, eles começam a rumar por outros caminhos. É porque acima dos nossos planos existe o plano de Deus que é perfeito. É que muitas vezes nós olhamos para o natural e achamos esse é o melhor caminho, esse é o melhor plano a se traçar. Mas Deus já traçou e viu um plano muito maior, muito melhor, um caminho muito maior e muito melhor para mim e para você, quem recebe isso essa noite. Porque talvez quando você olha para Noé, você vê um homem, um agricultor, uma pessoa simples, que tinha um plano traçado de viver tranquilo, de ter os seus filhos, de ter os seus gados, de morar naquela região, de ter a sua tenda, de morrer talvez velho, tranquilo, sem problemas. Mas Deus falou: não. Deus olhou para a terra e disse: não, você não vai ser mais um dos normais. Não, você não vai ser mais um daqueles que apenas nascem, crescem, reproduzem e morrem. Não, eu tenho um plano especial para a sua vida. Aleluia. Deus está liberando nessa noite uma palavra sobre a sua vida, querido. Você não é mais um normal. Você não é mais um daqueles que vai seguir o curso normal deste mundo. Deus tem um plano especial para a sua vida. Deus tem um plano do céu para a sua vida. Noé podia muito bem continuar plantando as suas vinhas, plantando as suas frutas, plantando as suas sementes, plantando os seus vegetais, mas Deus... irmãos, eu não sei se você está preparado para receber isso, mas não foi feito para viver o natural, você não foi feito para viver no comum, você não foi feito para viver no raso. Esse plano é de Deus para a sua vida. Bora construir uma arca. E sabe o que é interessante? Logicamente que a palavra de Deus não traz todos os detalhes, senão não caberia num livro. Mas você não vê Noé dizendo: não, eu quero continuar sendo agricultor. Você não vê Noé dizendo: não, Senhor, eu não tenho recurso. Você não vê Noé dizendo: não, Senhor, é difícil demais. Não, Senhor, vai tomar tempo demais. Não, Senhor, não chove sobre a face da terra. Bora cumprir os planos de Deus. O grande problema, querido, é que muitas vezes não é que Deus não fala quais são os seus... O grande problema é que nós pegamos esses planos, damos uma lida naquele manual, dizemos: o plano de Deus para minha vida é esse. O plano de Deus é que eu tenha esse ministério. O plano de Deus é que eu pregue como evangelista. O plano de Deus é que eu salve a minha família. O plano de Deus é que eu vivo o melhor dessa terra. Aí sabe o que a gente faz? Não, Senhor, não vai dar certo não. Aí a gente joga na balança os planos de Deus e nós dizendo: Senhor, não, os seus planos não vão dar certo não. Eu vou continuar aqui com os planos que eu tinha inicial. Eu vou deixar o Senhor aqui como plano B. Caso não dê certo os meus planos, aí eu recorro para o Senhor. O Senhor nunca foi e nunca será plano B, segunda opção. Os planos de Deus têm que ser soberanos sobre a sua vida. Os planos de Deus têm que ser prioridade sobre a sua vida. Bora construir uma arca. Bora salvar a sua casa. Bora salvar as pessoas ao redor. Para de viver no natural, para de viver no comum. Noé poderia ser mais um comum, que não estaria descrito na palavra de Deus, que não seria lembrado por milhares e milhares de anos depois por aquilo que ele fez. Como você quer ser lembrado pelas outras gerações? Por alguém comum, por alguém que vivia natural? Ou por alguém que viveu plena e verdadeira de vôlei? Que tinha infinitos planos, um deles jogar na seleção brasileira.
Estava num grande clube, vivendo os seus sonhos, viajando, tudo aquilo que poderia uma pessoa, um atleta viver. E de repente Deus disse: olha, eu tenho um plano para a sua vida. E queridos, eu não vou mentir, não foi fácil. Quando Deus veio dizendo: eu tenho um plano para a sua vida, e o seu plano não bate com o meu, não foi fácil. Porque a gente começa a pensar: poxa, mas é o que eu gosto de fazer. Poxa, mas como será? Porque é o meu ganha-pão. Poxa, mas é o meu prazer. Poxa, mas é a única coisa que eu sei fazer. Poxa, mas eu vou abrir mão de tudo. Poxa, mas eu dediquei a minha vida toda a isso. Mas existe um plano maior para a sua vida. E hoje, querido, eu olho para trás e não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido os planos de Deus para a minha vida. O que Deus quer de nós nessa noite não é que apenas recebamos a vontade dele, os planos dele sobre a nossa vida. É que um dia não olhemos para trás e dizemos: ah, que saudade. Ah, por que eu fui escolher Deus? Ah, por que eu caí na besteira de escolher o Senhor? Irmãos, eu digo isso de coração aberto, não é para te convencer, não é para te emocionar. Eu olho para trás e não me arrependo em nenhum momento de ter escolhido os planos de Deus para a minha vida. Agora o que nós vemos na igreja é o seguinte: não, eu estou com Deus. Os planos de Deus são maiores que os meus. Senhor, cumpre o teu propósito na minha vida. Mas a gente vê as pessoas olhando para trás dizendo: oh, que saudade. Oh, gente, que saudade daquela vidinha que eu tinha. Isso não é cumprir os planos de Deus para a sua vida. Isso não é cumprir de forma plena os planos que Deus tem para a sua vida. É mergulhar de cabeça, é olhar para frente e dizer: Senhor, hoje está difícil, hoje parece que não foi uma boa escolha, mas eu continuo firme no propósito. Eu continuo crendo que foi o Senhor que me chamou. Eu continuo crendo no Senhor que, por mais que eu não veja, existe um plano, e esse plano foi traçado pelo Senhor para a minha vida. E ele é perfeito. E ele vai se cumprir. Porque, irmãos, quando a gente olha para a vida de Paulo, a gente pensa: meu Deus, que chamado é esse? Porque você vê um perseguidor, você vê alguém que estava indo perseguir cristãos, indo prender cristãos, indo contra o evangelho, indo contra o cristianismo, indo contra o crescimento da igreja, indo contra o crescimento do evangelho. E como que ele volta? Totalmente diferente. Ele vai com um plano traçado, com uma carta nas mãos. Eu tenho autoridade, eu tenho poder nas minhas mãos. Eu vou cumprir esse plano da forma mais excelente, mas no meio do caminho, Deus o encontrou. Mas no meio do caminho, Deus te encontrou. Você que está me ouvindo nessa noite tinha um plano traçadinho. Não, eu vou aproveitar minha vida até tantos anos. Não, eu vou beijar mesmo, eu vou ficar mesmo. Eu vou pegar o máximo de pessoas que eu puder mesmo. E quando eu ficar velho, aí eu... queridos, deixa eu te frustrar um pouquinho nessa noite. Existe um plano de Deus sobre a sua vida. E eu libero essa palavra sobre você. Assim como Deus encontrou Paulo, Ele vai te encontrar. Ele vai mudar a sua trajetória, Ele vai mudar a sua maneira de ver, Ele vai mudar os seus planos, Ele vai mudar os seus propósitos, Ele vai mudar. Paulo não tinha a mínima intenção de se encontrar com Cristo. Mas no meio do caminho, Deus vai te encontrar. Porque o plano de Deus para a sua vida não é que você viva dessa forma. Porque o plano de Deus para a sua vida não é que você veja por isso mesmo. Os planos de Deus não são esses para a sua vida. Deus vai te encontrar. E é interessante que a vida de Paulo ela tem tantos exemplos que a gente fica até perdido. Mas você vê então Paulo se convertendo, você vê então Deus o encontrando, você vê ele fazendo N viagens missionárias, mas chega um momento que ele encontra um conflito com Barnabé e você pensa: meu Deus, deu ruim. E automaticamente a gente pensa: meu Deus, moiou. Meu Deus, Paulo tinha um plano, Deus
dividiu. Mas sabe o que me chama a atenção? Quando o plano de Deus é sobre as nossas vidas, ele se cumpre de qualquer forma. O problema é que a gente não enxerga, mas ele se cumpre. Essa briga de Paulo e Barnabé poderia, aos olhos naturais, dizer: meu Deus, o evangelho não vai ser mais pregado. Os gentios não vão ser mais alcançados, mas abriu duas ramificações, mas abriu um caminho a mais. Mas foi necessário para que o evangelho chegasse a mais pessoas. Quando a gente olha na palavra de Deus, no evangelho, o apedrejamento de Estevão, a morte dele foi uma morte terrível. Mas deixa eu te dizer que havia um plano ali naquele negócio. Mas se eu te disser que Deus já estava agindo ali na morte de Estevão, porque com isso começa uma perseguição contra aqueles que estavam seguindo a Cristo, contra aqueles que estavam começando a igreja, e eles começam a se dissipar para várias outras regiões, para várias outras cidades, para vários outros lugares, e com isso o evangelho foi sendo, até mesmo nas perseguições, Deus tem um plano. Se dependesse do povo, eles ficariam quietinhos, juntinhos, todo mundo em Jerusalém, só desfrutando da bênção, desfrutando do poder, desfrutando do milagre. Mas Deus precisou fazer com que Estevão fosse para a presença dele, com que o povo fosse perseguido, para que o plano dele se cumprisse. Às vezes você não entende o que está acontecendo na sua vida, plano de Deus. Às vezes você não entende o caminho. Deus, sem você perceber, está te endireitando. Deus, porque, irmãos, nós, como meu irmão diz, nós somos sonsos. A gente vai na igreja, vai no congresso, mas sem ninguém perceber, a gente vai só saindo dos planos de Deus. Ah, não, glória a Deus. A gente vai só voltando para os nossos planos. Aleluia, estou no congresso. Coloca um probleminha aqui, coloca uma enfermidade ali, coloca uma outra dificuldade aqui e dá um desemprego ali. Sabe para quê? Para a gente ir voltando mansinho para os planos de Deus. Para a gente ir voltando dizendo: ô Senhor, teu servo está aqui, aleluia. Ô Senhor, pode cumprir os seus planos na minha vida. Até quando, irmãos, a gente vai continuar dessa forma? Indo e voltando. Ah não, agora eu vou viver meus planos. Ih, não deu certo, então vamos nos planos do Senhor. Ih, meu Deus, eu vou voltar para os meus planos. Ah não, agora eu colo os planos de Deus para a minha vida. Os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. Os planos de Deus são infinitamente. Versículo 11 vai dizer o seguinte: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Apenas bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Só Ele sabe o que é melhor para nós. Sabe qual é a maior dificuldade de deixar os planos de Deus se cumprir nas nossas vidas? É porque muitas vezes, e eu digo muitas vezes mesmo, Deus não revela os seus planos para nós. Que doideira. Porque muitas vezes Deus não revela os seus Quantas vezes Deus te revelou o plano dele para a sua vida todo, esmiuçado, com índice, tópicos. Tópico 1 vai acontecer isso tal dia. Tópico 2, tal hora, tal horário. Tópico 3, você vai entrar no trabalho X e receber X. Quantas vezes? Deus te revelou o plano dele detalhado, nos mínimos detalhes, completo. O manual do plano de Deus para a vida de fulano. Poucas vezes, né? É porque nós somos impacientes. Porque nós somos ansiosos. Porque a gente não ia conseguir administrar tudo. Por isso que, na maioria das vezes, Deus precisa ocultar os planos dele para nossas vidas, para vir e nos surpreender. E você, meu Deus, de onde veio isso? Mas eu estava
trilhando outro caminho. E Deus vai revelando o seu plano, e Deus vai revelando o seu plano, e Deus vai revelando o seu plano, porque nós sentamos, planejamos, pensamos, e vamos fazendo, e vamos pensando, não vai ser assim, vai ser assado. Ajeitando, mas Deus no oculto, Ele vai colocando todas as coisas no seu devido lugar. Irmãos, a gente gosta muito de reunir com os jovens, principalmente com a Mariane, que ela é muito engraçada, ela conta umas histórias que, meu Deus, você não tem uma oportunidade de sentar com a Mariane para rir, faça isso, que faz um bem danado para a saúde. E ela sempre conta histórias assim, de todo mundo, e ela contava umas histórias da Giandra, dela, da Carol, que eu ficava assim, meu Deus. Uma vez ela revelou umas coisas lá que a mãe dela não sabia, que a Luciana não sabia, e as irmãs dela novas criaturas, as coisas velhas ficaram para trás, você trazendo as coisas. Que na Santa Ceia eu vi ela fazendo louvor com as mulheres. Como os planos do Senhor para nossas vidas se cumprem. Como os planos de Deus frustram os nossos totalmente. Irmão, se você tiver a oportunidade de conversar com a Mariana, se você tiver a oportunidade de conversar com a Jean, mas anteriormente, na sua adolescência, e elas pararam um dia e pensaram, nossa, no meu plano aqui tá ser crente. Você é crente demais. E, ó, ninguém vai me segurar. Você é daqueles crentes mesmo chato, do evangelismo, que vai abraçar tudo, que vai fazer louvor com as mulheres. Melhor, pergunta aí a pessoa do seu lado, você já tinha pensado em ser crente? Irmãos, a última coisa que a gente queria é ser crente, ser cristão, entrar para uma igreja, ficar gritando igual louco. Mas existia um plano traçado. E esse plano não era dos nossos pais, esse plano não era dos nossos avós, esse plano não era dos nossos amigos. Esse plano era de Deus. Por isso, querido, entenda sempre, existe um plano traçado para a minha e para a sua vida. Hoje você pode não enxergar porque Deus não deixa. Hoje você pode não ver porque Deus não deixa. Hoje você não entende porque Deus não deixa. Mas existe um plano de Deus para a sua vida. Eu não estou dizendo que você não tenha que traçar planos, porque às vezes as pessoas vão sair daqui de sentar no sofá e dizer, estou esperando em Deus. Porque cristão é assim, irmãos, ele recebe o que ele quer da palavra. Você prega 1h30, 2 horas, 3 horas, você fala, revela, um anjo desce, um anjo sobe, e o negócio acontece, põe embora a cabeça. Ele pega uma frase que ele quer, tira do contexto e vive aquilo. Muitas pessoas podem receber e dizer, não, os planos de Deus para a minha vida, glória a Deus. Então não tem que traçar plano, não. Sentarei e esperarei. Não, você tem que traçar plano sim. Só que depois que você traçar todos os seus planos, pergunta para Deus, Deus, algum desses planos são os planos do Senhor para a minha vida? Algum desses planos que eu tracei aqui no natural são os planos de Deus para a minha vida? São os planos do Senhor para a minha vida? Porque você evitar decepção, porque nada... Irmãos, eu preciso te falar isso. Se você não passou, você vai passar. Deus é especialista em frustrar planos. Sabia disso? Deus é especialista em frustrar planos. Porque você vai traçar plano, não sei o quê, aí você põe um ponto final. Pum, perfeito. Fecha o livro. A partir de hoje eu vou viver intensamente para que esse plano se cumpra na minha vida e vai ser isso, tá tudo alinhadinho, não tem como dar errado. Esse plano é infalível. Deus. Um pequeno detalhe. Deus. Se Deus olhar para o seu livro, se Deus olhar para todos os planos que você fez e pensar, não está encaixando com os meus, sinto lhe dizer,
Não vai rolar. A pessoa que era a pessoa mais fértil do mundo se torna todos os doutorados e tudo que tinha de direito, não consegue um emprego. Não alcançar ninguém, porque não está encaixado com os planos de Deus. Hoje, querido, a vontade de Deus para mim e para a sua vida é que os planos dele se encaixem com os nossos. Se não encaixar, o dele vai sobrepor os nossos. Mas de qualquer forma, os planos de Deus vão se cumprir nas nossas vidas. Você querendo ou não, você gostando ou não. Ah, Lu, mas eu quero viver a minha vida, eu quero viver os meus planos, eu tenho tantos sonhos, eu tenho tantos projetos. Deixa eu te dizer uma coisa para você começar a mudar a sua visão. Só uma coisa. Para muitos, o plano que estava traçado era a morte. Muitos que estão me ouvindo hoje, o plano que estava a morte certa. Mas aí o plano de Deus sobrepôs o plano do mundo, o plano do inferno, o plano de Satanás e te trouxe vida. Aí eu te pergunto, o plano de Deus de lado ou você vai mudar de ideia? O plano está perdido. Aí Deus vem, frustra os planos do inferno sobre nossas vidas. Frustra os planos do inferno sobre nossas vidas. Frustra os planos de Satanás sobre nossas vidas. E nós queremos continuar vivendo da nossa intensamente os planos de Deus para ti. Pessoas que viveram o plano de Deus na Bíblia. Uma delas, os discípulos. O plano deles era ser pescadores. Viver todos os dias tentando uma pesca melhor que a outra. Mas um dia eles encontraram Cristo dizendo: Senhor, os planos do Senhor são maiores e melhores que os nossos. Senhor, nós temos experiência, nós temos os barcos, nós temos as condições, nós temos tudo para continuar vivendo dessa forma, sendo pescadores. Mas hoje, nós decidimos viver os planos do Senhor para nossas vidas. Eu quero encerrar dizendo algo. Muitas pessoas que estão me ouvindo estão dizendo: eu não tenho opção mesmo, eu vou viver os planos de Deus, eu não tenho plano nenhum, eu não tenho meta de vida, minha vida já está ruim mesmo, o que custa? Mas a maioria de nós já tem um plano traçado, um plano certo, e já tem tudo para esse plano dar certo. Irmãos, muitos de nós já temos tudo encaixadinho para o plano que nós fizemos dar certo, o plano de vida, plano de carreira e tantas outras coisas. Os seus planos, deixa Deus revelar os planos dele para a sua vida, ou continuar vivendo, ou insistir no que você fez sem colocar Deus nele, sem perguntar a Deus se esses são os planos dele também para a sua vida. Você tem essa opção. Mas infelizmente eu sou a pessoa encarregada nessa noite de dizer que um dia, por mais que você tenha todas as condições e recursos, eles não se concretizarão. Decide é Deus, o Senhor. Ter revelado a palavra dele sobre ti. Pedindo que Deus revele os seus planos sobre você, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre a sua vida material, sobre a sua vida profissional, sobre a sua vida estudantil. Negócio que abrir, como orar pela sua família, em tudo Deus possa revelar os seus planos.
E por mais que Deus não revele os planos dele para sua vida hoje, creia, querido, que existe um plano traçado por Deus para sua vida. E que no tempo certo, na hora certa, ele vai se cumprir. No momento que eu achei que a minha vida ia para uma direção, Deus se revelou e levou para uma outra, infinitamente melhor. É isso que ele vai fazer na sua vida. Quando você achar que vai para uma direção, quando você vai achar que o plano é esse, Deus vai se revelar. Deus vai frustrar os seus planos e revelar um plano infinitamente maior e melhor para você. Feche seus olhos aí onde você estiver. Se você não puder fechar os seus olhos, apenas se ligue no Senhor, naquilo que Ele tem para falar por meio dessa oração, em nome de Jesus, Pai. Nós bendizemos e louvamos ao Seu nome porque Tu és bom. Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado mais uma vez pela Tua palavra, obrigado pelos louvores, obrigado pela semana abençoada que o Senhor nos deste, obrigado por tudo. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é um Deus que frustra os nossos planos. Oh Deus, o que seria de nós se o Senhor não frustrasse os nossos planos? O que seria de nós se o Senhor não decepcionasse, meu Deus, todos os dias? Estaríamos vivendo de forma tão diferente daquilo que o Senhor tem para nós, uma vida plena, uma vida abundante, vivendo o melhor e desfrutando do melhor dessa terra. Quantos de nós hoje, meu Deus, desfrutam o melhor dessa terra porque estão vivendo o plano de Deus? E quantos, meu Deus, infelizmente estão sofrendo por más escolhas, por não aceitarem a vontade de Deus, os planos do Senhor para a vida delas? Por acharem que os seus planos eram melhor arquitetados, por achar que os planos delas naturais eram melhores, por achar que o plano que ela havia traçado era a melhor opção a se seguir. Deus nos dá a oportunidade hoje, queridos, de que os planos dele se cumpram em nossas vidas. Deus nos dá a oportunidade de dizer: Senhor, eu escolho os teus planos, eu escolho viver a tua vontade, eu escolho viver aquilo que o Senhor tem para mim. Saiba que os planos de Deus são infinitamente maiores do que os nossos. O homem, ele pode até planejar, mas quem decide, quem coloca ponto final, é Deus. Nós oramos a Ti, Pai, e Te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Essa é a palavra de Deus para nossas vidas, que você possa ter recebido ela aí, em nome de Jesus. Nós agradecemos imensamente a oração e a intercessão de todos para que essa live pudesse acontecer. Eu confesso que sexta-feira para mim é um dia bem difícil, bem cansativo. A Anali, ela fica agitada, o trânsito aumenta, uma correria. Aí a gente senta aqui e fala: hoje vai, graças a Deus, e de repente o negócio começa a travar, você fala: ah, meu Deus, de novo não. Mas nós cremos que Deus está no controle de tudo e que o plano de Deus é que as pessoas possam ser alcançadas. E que se for para a gente trocar de celular, trocar de aparelho, onde está a internet, a gente faz, mas o propósito de Deus, o plano de Deus vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma sexta-feira abençoadíssima, um fim de semana cheio de bênçãos, repleto de boas novas, repleto de alegria, saúde, paz, de notícias boas no seu trabalho, em nome de Jesus Cristo, e que Deus continue se revelando por meio das lives, por meio dos cultos, e até mesmo quando você estiver aí na sua intimidade a você. Amém? E que os planos de Deus se cumpram na sua vida sempre. Escolha Deus, escolha Cristo. Aleluia. Eu agradeço imensamente. Abençoe